1 Coríntios 15. Antes de nós lermos o texto, deixa eu situar vocês. Pela graça de Deus, nós temos resgatado nesta igreja algumas das tradições cristãs que aos poucos foram deixadas de lado. Uma delas é dirigir o púlpito de uma igreja de acordo com o calendário cristão. E nós louvamos a Deus por isso e temos sido extremamente enriquecidos com esse caminhar nosso. E dentro do calendário cristão, como a gente já falou aqui, desde o dia chamado de quarta-feira de cinzas, que entra um período que sempre foi, em toda a história da igreja, um dos períodos mais importantes da espiritualidade cristã, que é o período do ciclo da Páscoa. As igrejas cristãs, desde a quarta-feira de cinza, iam se preparando, tanto coletivamente como individualmente, para celebrar a Páscoa do Senhor. E esse período foi comumente chamado de Quaresma, que é uma palavra que significa quadragésimo, que marca a questão de 40 dias por todos os seus significados na Bíblia. E nesse tempo de Quaresma, que vai até a entrada da semana da Páscoa, esse tempo era um tempo de contrição, um tempo de quebrantamento, um tempo de autoanálise, de autorreflexão. E eu particularmente penso, e acho que vocês concordam, que esse é um tempo necessário para a igreja, para o cristianismo hoje no Brasil. O cristianismo que se tornou tão midiático, tão popular, tão secularizado, os cultos que se transformaram-se em espetáculos, os ministros que se transformaram em celebridades, os músicos que se transformaram em artistas, muitas coisas que foram alteradas na igreja e aos poucos foram trazendo consequências seríssimas para a espiritualidade cristã. E eu entendo que hoje nós estamos assim colhendo fruto de todas essas sementes mal plantadas ao longo das últimas décadas. Mas como a gente tem dito aqui, Deus sempre tem um remanescente. Em toda a história bíblica e em toda a história da igreja, sempre houve tempo de apatia espiritual, de desvio, de tangentes que a igreja pegava se desviando da verdade. E nesse tempo Deus sempre reavivou a sua igreja através de um remanescente. E eu creio que a gente está num tempo desse, um tempo em que estamos a uma euforia religiosa muito grande, que não retrata a realidade de um cristianismo bíblico, mas no meio disso Deus está levantando pessoas, levantando igrejas. E pode acreditar, Deus tem levantado pequenas igrejas, não são as mega igrejas, não são aliás, essas grandes igrejas, na sua maioria, são exatamente as que estão torcendo o cristianismo, desviando os passos dos cristãos em geral. Então, nesse tempo de Quaresma, na semana passada, nós demos uma abertura, porque são 5 domingos, até o chamado Domingo de Ramos, nós damos uma abertura. Eu fiz aqui um sermão meio palestra, trazendo para a igreja o significado da Quaresma, a importância disso, dados históricos sobre isso, por que há hoje uma rejeição a isso. Nós vimos a questão da ignorância nossa a respeito de saber o que significa isso, e vimos também o grande nível de preconceito que há entre nós por causa do nosso anticatolicismo herdado. Então, como uma expressão que eu usei, nós jogamos a água suja da bacia com o neném fora, jogamos tudo. O que nós estamos querendo agora é deixar a água suja fora, mas resgatar o neném. E nesses 4 domingos que seguem da Quaresma, eu quero fazer uma série de sermões com base nesse texto aqui, 1 Coríntios 15, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, é com o nosso coração quebrantado, contrito, e também é com o reconhecimento da nossa limitação, da nossa pequenez, que nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e reunidos entre nós. Clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito esteja em plena ação no momento em que o santo ministério da palavra está sendo desenvolvido na Tua igreja. Que haja, Senhor, da minha parte, uma fidelidade ao texto, e que haja na igreja a receptividade necessária para que a Tua palavra seja acolhida, absorvida, criando raízes fortes dentro de nós, para que frutifique para a Tua glória. Seja conosco, Senhor, nós te suplicamos, em o nome santo de Jesus. Irmãos, eu separei esse texto que eu julgo ele ser muito próprio para nós discorrermos sobre ele ao longo dessas 4 semanas que restam desse período chamado da Quaresma. Como eu sou um bom falador e como o texto dá o que falar, eu preferi então me deter hoje somente no primeiro versículo, somente no versículo 1. Aqui nós vamos parar, aqui nós vamos pensar. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos. Aliás, lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Não quero nem o versículo todo, só a parte A desse versículo, só essa primeira parte aqui. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Precisamos compreender o que Paulo está dizendo aqui. Precisamos compreender por que ele está dizendo isso. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, para que Paulo então fale que é necessário lembrar o evangelho. O que ocorria nesse tempo? Que conexão tem com o que acontecia com a igreja dos Coríntios e o tempo que nós vivemos hoje? Que tipo de aplicação nós podemos ter aqui? Será que esse texto vai nos confrontar? Será que as verdades que estão aqui envolvidas vão tomar conta da nossa mente, do nosso coração? Esse é o meu desejo, que saiamos daqui refletindo sobre que compreensão temos do evangelho e se a nossa vida se desenvolve sobre o evangelho, ou o evangelho é algo que está de lado em nossas vidas. Então é muito importante, primeiro ponto, entender o que estava acontecendo aqui nesta igreja para Paulo escrever essa carta. E hoje, talvez diferente de outras vezes, eu vou pegar esse versículo, mas eu vou caminhar com vocês em outros textos bíblicos, usando também fonte de outros apóstolos e não somente de Paulo, porque a ideia aqui e o título dessa série de sermões é a confirmação do evangelho como preparação para a Páscoa do Senhor. É isso que eu quero falar em 4 domingos, a confirmação do evangelho preparando-nos para a Páscoa do Senhor. E esse é exatamente o meu objetivo, que é a reflexão nesses textos aqui. Essas reflexões de 4 domingos servem de preparativos para nós, para que entremos na semana da paixão e da ressurreição de Jesus mais cônscios da nossa espiritualidade, do significado da obra de Jesus, resgatando em nós valores que foram perdidos, como a própria Márcia falou aqui, valores da oração, valores da santificação, valores do reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, da confissão de pecado, de conversão. Precisamos nos converter muitas vezes, né? Nós nos convertemos para a salvação uma única vez, mas no sentido de nos voltarmos para Deus, nós vamos fazer isso por toda a nossa jornada, porque a nossa natureza pecaminosa tende a desviar dele para seguir nossos próprios caminhos, nossos próprios pensamentos. Paulo entra nesta cidade aqui chamada Corinto, a cidade da Grécia, capital da Acaia, uma cidade extremamente importante, com 2 portos, uma cidade portuária, uma cidade altamente cosmopolita, a cidade de passagem. Ali transitava muita gente, e Paulo entra nesta cidade aqui, na sua segunda expedição missionária, e isso está registrado no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, muito interessante para compreender isso aqui, você entender como Paulo chega a Corinto,
como Paulo chegou a esta cidade. Ele vem de uma jornada apostólica severa. Só para a gente fazer uma síntese rápida, ele estava numa cidade chamada Troade, quando ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele tem a visão de um varão da Macedônia, na Europa atual, que diz a ele: passa por lá de cá, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele tinha a intenção de ir para a Ásia, e então vai para a Europa. Ele entra na Macedônia. A primeira cidade que ele lida é a cidade de Filipos, da onde vai ser depois enviada a carta aos filipenses. Ali em Filipos ele tem sucesso, mas também tem percalços sérios. Ali uma mulher chamada Lídia se converte, sua família toda. Ali Paulo começa uma espécie de base missionária em Filipos, mas ali ele é chicoteado, ali ele é preso, ali ele sai meio que com as costas todas marcadas. Ele vai de Filipos para Tessalônica. Ele entra em Tessalônica e lá não espera coisa mais branda, não. Ele entra na sinagoga, ele prega para os judeus em Tessalônica, e ali os judeus criam já um verdadeiro motim contra ele. Ele tem que sair correndo de Tessalônica e vai para Bereia. Quando ele está ministrando em Bereia, aqueles que perseguiam ele em Tessalônica vão para Bereia atrás dele. Ele sai de Bereia, vai para Atenas. Lá em Atenas ele prega no Areópago. Ele é ali desconsiderado no Areópago, e assim, cansado, machucado, rejeitado, ele chega em Corinto. Ali ele fica 1 ano e meio nesta igreja, e esta igreja é fundada pelo ministério de Paulo. Esta é uma das cartas que Paulo diz assim: eu sou o verdadeiro pai de vocês. Vocês podem ter muitos progenitores, mas eu vos gerei pelo Evangelho. Então Paulo tinha aqui um cuidado muito especial com essa igreja. Mas o que ocorre então para que ele tenha que escrever esta carta? Como eu disse, a cidade de Corinto era uma cidade multicultural e uma cidade muito aberta para o pecado. Há alguns filósofos antigos que pecar em Corinto era corintiar. Vamos corintiar, vamos que lá é o lugar da libertinagem, o lugar de se pecar à vontade, sem peso na consciência. Ali, por ser uma cidade de filosofia, e por ser uma cidade também envolvida com jogos, a gente vê isso no capítulo 9, Paulo falando do atleta que corre no estádio. Então havia na mente dos coríntios uma ideia, um desejo muito grande por proeminência, por pódio, por ser o primeiro, por chegar primeiro, por ganhar a disputa. Por isso que aqui tinha divisão, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Não é porque eles achavam um mais bonitinho do que o outro, não, é porque, segundo eles, esse ou aquele daria mais destaque, mais proeminência, me faria superior aos demais. Havia litígio, eles iam para o tribunal pelo prazer de ganhar a causa do outro. Isso era próprio da cultura da disputa. Havia assim um envolvimento com o pecado sem acusação. Eles corintiavam muito, eles pecavam muito. E a questão ali é que eles pecavam sem que a consciência acusasse. Havia também em Corinto, por conta da influência filosófica da Grécia, uma dificuldade muito grande de assimilar a doutrina da ressurreição do corpo. E por isso esse capítulo 15 aqui, Paulo trata só disso, da ressurreição do corpo. E eles rejeitavam essa doutrina, porque a cultura deles, influenciada pela Grécia, influenciada pela filosofia grega, não conseguia ver na matéria algo bom. E se a matéria, o corpo é matéria, o corpo não é bom, então como Deus, sendo bom, ressuscitaria aquilo que é mal? Então era um conflito. A questão é, irmãos, e aqui a gente tem um link conosco, é que a igreja nasce no meio dessa cultura. As pessoas que se converteram por meio do Evangelho vieram dessa forma de viver, possuíam essa cosmovisão, e a questão é que eles trouxeram isso para dentro da igreja. Aqui a gente começa a ver em Corinto uma verdade teológica que passa a ser algo que não direciona as vidas. Aqui em Corinto a gente está vendo que a doutrina não direcionava as vidas, ou as vidas estavam sendo direcionadas mais pela influência da cultura do que pelo ensino de Paulo. Então havia divisões, havia litígio, havia pecaminosidade, havia muita imoralidade,
e havia desvios teológicos seríssimos que traziam grandes consequências para a espiritualidade da igreja, e isso é próprio do capítulo 15. Quando se negava, por exemplo, a ressurreição do corpo, isso se falava de forma muito comum uns com os outros, que é impossível o corpo ser ressuscitado, porque o corpo é mau, o corpo pertence à matéria, e a matéria é má, então não podemos acreditar na ressurreição do corpo. E isso era discurso comum entre eles. Por isso que no verso 33 do capítulo 15, Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo? Essas conversas de bastidores derrubam os fundamentos do cristianismo. E o que isso tem a ver conosco? Irmãos, os fundamentos do cristianismo hoje estão sendo rebaixados apenas para um imaginário teológico. A igreja dos nossos dias não tem dirigido a sua vida pelas verdades do Evangelho. A igreja dos nossos dias afirma crer em Jesus, mas dirige sua vida influenciada pela cultura pagã. E isso ocorre dentro da própria igreja. Nós estamos hoje corintianos, talvez não com a libertinagem forte dos coríntios, mas certamente com uma secularização nociva para a igreja. A igreja dos nossos dias tem se secularizado, tem absorvido o que é deste século, tem vivido para isso, tem desejado isso. A própria igreja tem pregado sobre isso, ratificado esse desvio. Não são poucas as igrejas que conduzem o seu rebanho animando com resultados pragmáticos do hoje, do agora, do aqui. Não falamos mais sobre a eternidade, não falamos mais sobre pecado, não falamos mais sobre a vinda de Jesus, não se fala mais sobre inferno, não se fala mais sobre consequência de pecado, não se fala mais sobre crer e obedecer, não se fala mais em levar a minha vida de acordo com aquilo que eu creio. Isso é crer numa coisa e levar a sua vida influenciada mais por ideologias sociais do que pelo Evangelho. É muito comum hoje, mas muito comum mesmo. Então, de certa forma, a realidade de Corinto está presente no nosso Brasil. E num tempo de quaresma, a gente tem que parar e pensar. O ponto que eu quero destacar com vocês hoje é como Paulo corrige. Qual o mecanismo que Paulo usa para corrigir os desvios dessa igreja e trazer essa igreja de volta para os trilhos, para o fundamento da sua existência. Por isso o verso 1 desse capítulo 15 é importante. Paulo está falando assim: eu venho vos lembrar. Paulo está dizendo aqui que a correção do desvio está na confirmação do Evangelho. A palavra lembrar, o verbo traduzido aqui por lembrar-vos, é muito mais do que lembrar de algo que você esqueceu. Isso não tem a ver com lapso de memória. A palavra aqui não tem a ver com algo que você esqueceu, que ficou para trás e agora você tem que lembrar. A palavra vem do grego gnorizo, que significa não necessariamente lembrar o que a memória está falhando, mas confirmar, trazer o conhecimento de algo. Não é algo assim como se tivesse esquecido, é algo que precisava ser confirmado. O que nos lembra, o que nos faz entender nesse texto é que o Evangelho é único. Ele não pode ser alterado, ele não pode ser adocicado, ele não pode ser ajustado pela cultura, ele não pode ser moldado para alcançar a aceitação das pessoas. O Evangelho é o Evangelho, ele não é mudado, não é alterado, não pode ser falsificado, não pode ser banhado de alguma coisa, ele é algo que não se altera. Alterar o Evangelho é derrubar a igreja de Cristo, porque o Evangelho é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Então nós estamos diante de algo muito sério nos nossos dias. Primeiro, irmãos, é que
eu penso que a igreja não sabe o que é o Evangelho. Por isso nós vamos ficar 4 semanas falando sobre isso. Hoje eu só quero me deter na necessidade de confirmação. Só quero me deter nessa questão de que o Evangelho é único. Ele não pode ser mudado. A cultura não pode mudar o Evangelho. O cristianismo, o Evangelho e o cristianismo não podem ser interpretados pelo viés da cultura. O viés social não pode lançar o veredito sobre o Evangelho. Essas coisas estão erradas. É pelo Evangelho que o mundo é julgado. Não é o mundo que julga o Evangelho. Não pode haver o Evangelho meu, o Evangelho social, o Evangelho humanista, o Evangelho negro, o Evangelho feminino. Não pode haver isso. Há o Evangelho, que é único e que chama todos, negros, brancos, mulheres, homens, todas as classes, a se renderem àquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Ele fará na sua vida. A igreja de Cristo precisa acordar para isso. E nós estamos aqui como voz, não voz que vem de nós mesmos, mas voz que vem do texto sagrado. Então eu quero mostrar aqui na primeira mão como isso é bem claro para Paulo, e não só para Paulo, como para os outros apóstolos. Depois disso a gente tira algumas lições e aplicações, e vamos sobretudo orar a Deus para que tenha misericórdia de nós. Essa ideia do Evangelho único, você já pode ver nesta carta aqui. Quando ele abre o capítulo 1, eu vou ler alguns textos com vocês. Quero ver você bem hábil aí na escritura, né? Vamos caminhar para lá e para cá. E daqui eu vou ver quem são os retardatários na escritura. Vamos lá, primeiramente, rápido, 1 Coríntios capítulo 1. Você trouxe Bíblia, abra, viu? Se você não trouxe, chega do lado. Você está na igreja sem Bíblia, fique de lado de quem tem Bíblia, porque não tem sentido a gente estar aqui e não atentar ao que Deus fala. Embora no cristianismo secular, muitas vezes a igreja vira o lugar do entretenimento. Capítulo 1, dos versículos 22, 23, 24, Paulo diz algo muito tremendo. Ele diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aqui está o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado. Então Paulo está dizendo: os judeus estão atrás de sinais, os gregos estão atrás do saber, da gnose, da sabedoria, mas nós não estamos comprometidos com aqueles que querem sinais e nem com aqueles que querem o intelectualismo pagão ou um racionalismo autônomo. Paulo está dizendo: a nossa preocupação é com o Evangelho. A nossa preocupação, diz ele, não está em satisfazer o desejo das pessoas. A nossa preocupação está em ser um bom despenseiro do mistério de Deus. Então, o verso 22 de novo: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz que esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus, porque eles querem sinais, e é loucura para os gentios, porque eles querem o intelectualismo autônomo. Mas para os que foram chamados, e aqui tem a doutrina da eleição dentro desse texto, os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui fica claro que o Evangelho tira pessoas tanto do mundo judaico quanto do mundo gentio para tornar-se um povo criado, oriundo do Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus. Esse texto nos mostra algo muito peculiar nos nossos dias. Nossos dias nós vivemos uma igreja cristã anômala. Há uma anomalia no cristianismo de hoje. Por um lado, a gente vê um misticismo louco. Se você abrir aí o YouTube e ver lá os crendices, as bizarrices evangélicas, aí você vai ver aquelas loucuras todas. Pregadores falando as maiores bobagens,
impactando pessoas com seus carismas, gente buscando sinal daqui, sinal de lá. Não são poucas as igrejas que fazem a corrente disso, a corrente daquilo, porque as pessoas querem sinais, querem ver alguma coisa, querem tocar em alguma coisa, querem resultado de alguma coisa, e isso sem o fundamento do Evangelho. Por outro lado, nós temos uma ala mais intelectual. Esses intelectuais também, eles estão querendo o saber, eles estão querendo o que cabe na lógica, eles estão querendo aquilo que a intelectualidade deles aprova. E aí nós temos, dentro dessa ala, evangelhos e mais evangelhos de viés ideológicos e não teológicos. Não são poucos, são muitos. E aqui a gente vê por Paulo, e aqui coragem, igreja, de dizer não a esse neopentecostalismo torto e dizer não a esse socialismo evangélico que não conduz com a proposta do Evangelho. É coragem para dizer não, coragem para dizer sim ao que a Escritura diz, ao que Jesus fez, ao que os apóstolos pregaram, e dizer não para as ideologias que tentam influenciar a tua cabeça. No que depender de nós, vocês vão ter pastores aqui sérios e atrevidos nesta causa. Nós não abriremos mão do Evangelho. Por hipótese alguma, nós vamos abrir mão do Evangelho. É um tempo da gente refletir, é o tempo da quaresma. O que é? O que vem? A quaresma nos prepara para quê? Para a morte e a ressurreição de Jesus. Semana da paixão, sexta a morte, domingo a ressurreição. O que é a morte e a ressurreição? É o Evangelho. Sobre o que a igreja está fundamentada? O Evangelho. O que nós temos que fazer nesse tempo? Refletir a nossa vida à luz do Evangelho. Se o Evangelho tem sido o fundamento da nossa vida, ou se ele colocou de lado, ou se ele está apenas no nosso imaginário, doutrinário, religioso, mas a nossa vida ou é tocada pelo misticismo, ou é tocada pelo intelectualismo autônomo, e não pelo Evangelho. Paulo vai mais adiante, no capítulo 2 dessa carta. Eu disse que vocês leriam comigo alguns textos, né? Ele vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, fazendo o quê? Anunciando-vos o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é o Evangelho. Então, repetindo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi. E está aqui uma coisa que a gente tem, eu e mais 2 pastores aqui. Se tem uma coisa que os pastores têm que fazer hoje é decidir. Decidir o quê? Decidir isso. Decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esperança da igreja está aqui. Nos versos 3 e 4 ele vai dizer como é que ele chegou em Corinto, e eu já falei isso aqui na introdução da minha fala, não preciso repetir, mas só no verso 3 ele diz: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nessa fraqueza, nesse temor, nessa solidão, porque Paulo, uma das coisas que tinha com Paulo quando entrou em Corinto era economicamente mal. Paulo teve que trabalhar de empregado para Priscila e Áquila, fazendo tenda. Ele estava sem companheiro. Ele só fica mais feliz quando Tito chega, quando Timóteo chega. Timóteo chega dando notícias da igreja dos Tessalonicenses, e ele escreve inclusive a carta quando estava em Corinto para os Tessalonicenses. Então aqui a gente está vendo isso confirmado, mas não é somente Paulo que lida com essa causa. A gente precisa voltar para isso, a ler a Escritura, a compreender a Escritura, sobretudo aquilo que os apóstolos ensinaram. Ainda Paulo, quando você pega, por exemplo, agora vai comigo para Filipenses 3, Efésios, Filipenses, viu? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Quero ver você com a Bíblia na mão, tá? Quero escutar barulho de Bíblia, porque nós estamos expondo a palavra de Deus para esta igreja. Verso 1 do capítulo 3. Reparem bem: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. De onde vem a alegria da igreja? Do Senhor, não vem das nossas conquistas. A alegria da igreja não está na tua próxima aquisição.
A alegria da igreja está no Senhor. E nos alegrar no Senhor é nos alegrar na sua morte, na sua ressurreição. Então ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, diz ele, não me desgosto, e é segurança para vós outros. O quê? Que eu escreva as mesmas coisas. O que esse apóstolo está nos dizendo? Que a igreja não precisa de novidade para ficar firme. A igreja precisa de fundamento. O que firma a igreja não são novidades, é o fundamento. Agora, você, como um bom leitor do tempo em que nós vivemos, você vai chegar à conclusão que as coisas que mais a igreja tem feito é trazer novidade. As pessoas estão sendo entretidas por novidades, os templos estão se enchendo por causa de novidades e ausência do Evangelho. E, irmãos, essa conta está chegando. Está chegando, nós estamos nos assustando. Estamos nos assustando com o pensamento dos nossos filhos, o pensamento dos nossos jovens. Estamos nos assustando com o pensamento de alguns pastores. Estamos nos assustando com aquilo que a igreja começa a defender. Porque foram novidades e foram mais novidades. Sempre dentro dessas duas vertentes. Ou novidades vindas do misticismo religioso, ou novidades vindas do intelectualismo autônomo. São novidades. Tem novidades e mais novidades. A gente viu, por exemplo, há alguns domingos, uma escola de samba falando do Jesus de todos, o Jesus a gosto de cada um. E vocês lembram que naquele domingo de manhã eu preguei Mateus 16. Eu preguei Mateus 16 na pergunta de Jesus: o que os homens estão falando de mim? Lembram disso? Eles responderam: cada um tem uma opinião. E nós vimos isso. Cada um com uma opinião, cada um com Jesus. Jesus negro, Jesus pobre, Jesus, até o Jesus Jesus mulher, o Jesus dos oprimidos. E a gente viu pessoas do meio evangélico, inclusive desfilando ali, pastores desfilando naquilo ali. Então isso é o retrato de Corinto nos nossos dias. O que é o retrato de Corinto dos nossos dias? Vamos absorver a cultura e vamos ajustar o evangelho para corresponder a ela. E o que Paulo está dizendo? Nananina, não tenho compromisso nem com judeus nem com gregos, tenho compromisso com Jesus Cristo. Nem o sinal dos judeus, nem a intelectualidade dos gregos. Cristo crucificado, mesmo que seja escândalos para esses e loucura para aqueles. Nós entendemos que o poder de Deus vem daqui. E aqui ele está dizendo: não tem nenhum desgosto meu. E a segurança de vocês não está em eu inventar coisa, está em eu escrever as mesmas coisas. A segurança de vocês que saem das suas casas e entram por essas portas não está nos pastores aqui serem malabaristas e sempre criarem algo novo para atrair vocês. A segurança de vocês está em a gente pregar a mesma coisa, pregar o evangelho. Você, tua família, teus filhos estarem seguros, porque o nosso compromisso é com o evangelho. Mas, como eu disse, não é só Paulo. Vamos ver o que Pedro diz disso. Vamos lá para 1 Pedro, 2 Pedro, melhor dizendo. Já abriram? Nem barulho eu estou ouvindo de páginas. Capítulo 1. Quem não abriu ficou para trás. Dos versos 10 até o verso 15. Detalhe, presta atenção. Esta segunda carta de Pedro aqui é Pedro em fim de carreira. Essa segunda carta de Pedro aqui é Pedro já sabendo que o tempo dele chegou, que papai do céu está levando, ele vai embora, ele está aqui sentindo o cheiro da morte dele. E nos chama a atenção a preocupação desse homem, que sabe que a morte dele está chegando. Com o que ele se preocupa? Ele vai dizer no verso 12. Nós vamos pegar o verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O que é que faz a pessoa não tropeçar? A confirmação
da vocação, a confirmação do Evangelho. Venho vos lembrar o Evangelho, venho confirmar o Evangelho, venho estabelecer a verdade do Evangelho. E aqui ele diz, o que nos guarda do tropeço é a confirmação daquilo que nós somos por meio do Evangelho. Verso 11 ele diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, verso 12, sempre estarei pronto. Repare, esse homem está para morrer. Ele diz: por esta razão, eu sempre estarei pronto. Para quê? Para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que o tempo todo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele está preocupado, assim como Paulo estava na sua segunda carta a Timóteo. Ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu estou sendo já oferecido como libação, mas o que de minha parte aprendeste, transmita a homens fiéis, para que esse transmita aos outros. Cumpra e guarda o bom depósito. Isso é inalterável. Não só Pedro, mas se você pular um pouquinho mais para frente, você vai ver o apóstolo João, o último dos apóstolos vivo, escrevendo cartas, igrejas da Ásia, da onde ele estava ali, que depois em Apocalipse vai ver 7 cartas escritas, igrejas da Ásia, onde João tinha influência. E ele vai dizer já no verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Cristo. Ele diz: a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Qual é a alegria completa? Repare o plural aqui, nossa. Qual seria a alegria completa dos apóstolos? É a igreja firme no verbo da vida. Interessante no verso 3, quando ele diz: eu estou anunciando isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Em outras palavras, se vocês não estão firmados no Evangelho, não dá para ter comunhão com vocês. É o Evangelho que nos une. Fora do Evangelho nós nos dividimos, fora do Evangelho nós brigamos, fora do Evangelho nós disputamos, fora do Evangelho nós concorremos. Mas no Evangelho nós temos coinonia, nós temos comunhão, nós temos um só propósito, nós temos um só alvo, um só foco. Na sua segunda carta, de um capítulo só, ele escreve a senhora eleita, que nós não sabemos se era uma mulher ou um título da igreja, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o que ele está dizendo aqui: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós. Essa verdade, que é o Evangelho, não pode ser tirado da igreja, e a igreja não pode se desviar do Evangelho. Então, prossiga. De novo, verso 2: por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, graça e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Verso 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Na terceira carta, ele vai repetir o conceito.
gente vai pegar uma sequência das últimas cartas aí. Verso 1 da terceira carta dele: o presbítero amado, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja que aqui não é prosperidade de dinheiro, prosperidade de alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como andas na verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A alegria de um pastor deve ser em ter a sua consciência que está instruindo o rebanho do Senhor para andar na verdade, mesmo que esta verdade não dê a você aquilo que você quer, mas essa verdade dá a você aquilo que você não poderia comprar. A verdade do Evangelho nos dá o que nós não poderíamos ter por nós mesmos. Nenhum de nós poderia ser salvo por si mesmo. Salvação não é mérito, salvação é da soberania de Deus. O mérito é dele, a glória é dele. Infelizmente, irmãos, quando nós nos desviamos do Evangelho, a igreja procura Jesus Cristo para querer aquilo que ela pode ter com suas mãos. A gente vê a igreja procurando Jesus Cristo para casar, para arrumar namorado, para arrumar emprego, para isso, para aquilo, para cuidar da enfermidade que a própria pessoa causou. A própria pessoa causou por não tratar do corpo que é o templo do Espírito Santo. Aí a gente fica então pedindo Jesus para fazer aquilo que nós poderíamos fazer. Aí a gente tem o Jesus curandeiro, aí a gente tem o Jesus da organização Tabajara, teus problemas serão resolvidos. Nós temos o Jesus de tudo. A questão é que a igreja fica procurando Jesus por aquilo que ela pode fazer, e cada vez mais está oculto da igreja aquilo que Jesus fez e que nenhum de nós poderia fazer. Porque isso é o Evangelho que deve ser pregado, que deve ser ensinado nas nossas casas, deve ser ensinado para os nossos filhos. Um grande problema hoje que nós temos, e eu disse isso na semana passada, nós precisamos admitir: nós não ensinamos nossos filhos o que é pecado, nós não ensinamos nossos filhos o que é a consequência do pecado, nós não ensinamos nossos filhos a consequência de viver desviado da igreja, do Evangelho, da verdade da palavra de Deus. Nós não ensinamos isso, nós ficamos fazendo entretenimento, nós ficamos balançando a massa, sacudindo a massa, querendo as igrejas cheias, e nós nos enganamos quando vimos, tinha igrejas cheias de pessoas que nunca conheceram o Evangelho. E aí, irmãos, como diziam os reformadores, toda verdade é verdade de Deus, mas aquilo que não é verdade nunca será aprovado por Ele, porque Deus é verdade. Judas, uma cartinha depois aí de 3 João, os versos 3 e 4, ele vai dizer: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação. Então, do que ele está escrevendo? Acerca da salvação comum. Ele está escrevendo sobre isso. Porém, ele diz: eu me senti obrigado. Obrigado a quê? A colocar um adendo no meu texto, ao mudar o curso do meu texto. Eu estava querendo escrever sobre a comum salvação, mas olhando, observando, percebendo, eu fui obrigado a escrever sobre algo que eu julgo ser muito importante, porque coloca essa questão da salvação em xeque. Então ele diz no verso 3: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, fazendo o quê? Exortando-nos a quê? A batalhar diligentemente. Por quê? Pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que ele quer isso? Está no verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. A gente tem dois
dos problemas quando o evangelho fica colocado de lado. E Paulo soube lidar com os dois. Quando ele escreve sua carta aos Gálatas, ele está numa indignação sem tamanha, e ele diz: vocês se desviaram do evangelho. E no caso dos Gálatas, o desvio do evangelho é para abraçar um cristianismo legalista e achar que pelas práticas religiosas é que eles então seriam aceitos por Deus. Paulo fala: isso não é o evangelho. O evangelho não é estereotipado. O evangelho não pode ser pintado com uma tinta religiosa. O evangelho não ilude. Por outro lado, tinha o outro extremo dos Gálatas, era o desvio do evangelho para abraçar o legalismo, mas aos coríntios era o desvio do evangelho para abraçar a libertinagem. E aqui nós temos pelo menos 2 perigos: abraçar um cristianismo legalista por não conhecer o evangelho, ou abraçar uma vida de libertinagem. O que é a vida de libertinagem? Ela é traduzida na expressão que muitos cristãos estão repetindo: meu corpo, minhas regras. Libertinagem: eu faço o que eu quero do meu corpo, ninguém me manda, eu sou meu dono. O que é isso? Desvio do evangelho. Porque o que aconteceu com o evangelho? O evangelho, pelo sangue, você e eu fomos comprados. Se fomos comprados, não somos de nós mesmos, somos daquele que nos comprou. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero, porque não pertence a mim, não é meu corpo, é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus e não meu corpo, minhas regras. Irmãos, quando a igreja assimila conceitos como esse, é porque jogou o evangelho de lado e abraçou ideologias sociais como se fosse o evangelho. Aqui, irmãos, olha, como Paulo diz, de Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. A gente tem que ter muito cuidado, que se a gente não tiver uma fundamentação do evangelho, a tua cosmovisão vai ser moldada pelas novelas, pelos filmes, pelos programas de entrevista, que tem veneno por dentro, que incute uma cosmovisão sem que você perceber. Não tem nada que não tenha uma cosmovisão por trás, nada. Se não tivermos o fundamento do evangelho, vamos nos perder nas faculdades, vamos nos perder nas universidades. Você vai estudar psicologia, você vai sair de lá com uma ideia do homem, de uma antropologia humana e não de uma antropologia bíblica. Você vai entender o homem à luz daquilo que o homem pensa ser e não à luz daquilo que Deus criou. Quisera eu, e essa é a minha luta, irmãos, que todos os nossos olhos entraram pelas universidades para estudar psicologia, para estudar antropologia, para estudar sociologia, para estudar tudo, mas se não tiver uma cosmovisão cristã, se não tiver uma fundamentação bíblica, se não tiver o evangelho como fundamento da sua vida, vão se perder lá dentro. Vão criar cristianismo híbrido, vão desviar, alguns vão se tornar ateus. Hoje tem uma classificação que não se tinha: ateus religiosos. Parece uma incoerência, e na verdade é um paradoxo, né? O que são ateus religiosos? São pessoas que estão na religião, mas não creem no Deus da Bíblia. E dentre esses existem os evangélicos. A Bíblia não é a palavra de Deus para todos os evangélicos mais. Para alguns ela se torna a palavra de Deus, para outros ela contém a palavra de Deus, e eu sou o juiz do que é e do que não é a palavra de Deus. Mas como diz Paulo, nós pregamos Cristo crucificado. Aqui nessa carta que nós estamos propondo estudar nesses 4 domingos, pregar nela, Paulo vai dizer no capítulo 3, dos versículos 10 e 11, por exemplo, ele diz: eu lancei o fundamento, cada um saiba como edificar sobre ele. Mas depois ele diz: nenhum outro fundamento pode ser posto, e o fundamento é Cristo. Quando diz o fundamento é Cristo crucificado, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Tirar isso da igreja, tirar o Cristo da escritura da igreja, é criar cristos imaginários para a igreja. O que hoje mais tem é imaginação sobre Cristo. Imaginamos um Cristo que é aceito, que nós aceitamos, que nós concordamos com esse Cristo.
mas não o Cristo da Escritura. O Cristo da Escritura diz: se vocês creem em mim como diz a Escritura, e não como as pessoas falam, não como querem. Qualquer Cristo que não seja o revelado pelo Pai e apresentado pela Escritura por meio dos apóstolos, qualquer Cristo que não venha daqui é um Cristo da imagem, é um Cristo da imaginação. Por isso é uma imagem. E qualquer movimento religioso que gira em torno de uma imagem é um movimento religioso idólatra. Isso significa que pode haver, e certamente há, igrejas evangélicas idólatras, porque estão pregando um Cristo que não é da Escritura, estão se dobrando a um Cristo que não é da Escritura, e esse Cristo é o Cristo múltiplo. O Cristo que você procurar hoje, você vai encontrar uma igreja evangélica que oferece para você. Dito isso, irmãos, rapidamente, algumas lições para nós sobre essa necessidade de confirmação do Evangelho. Primeiro, na verdade, não é uma lição, mas é um reconhecimento. Nós precisamos admitir que os nossos dias têm se afastado do Evangelho, e grande parte da igreja tem sido levado por invencionismos, seja ele místico ou intelectual, e entretenimento. Muito entretenimento da igreja. As igrejas empresas são as igrejas que mais criam entretenimento. As igrejas e o Evangelho virou uma indústria de entretenimento religioso. Para aprender, a ideia é: quanto mais eu tiver elementos que as pessoas se sintam satisfeitas dentro da igreja, mais essa igreja vai crescer e mais eu terei pessoas aqui. Então a gente tem que admitir esse desvio. Esse desvio, é claro que é um desvio, porque não prendem as pessoas pelo Evangelho, prendem as pessoas pelo entretenimento e pelo invencionismo. Isso não é. E qualquer coisa que não vem do Evangelho não pode ser chamado de cristão. Tudo que é cristão vem do Evangelho. Uma segunda lição para nós é afirmar que é visível a quantidade de pessoas, a quantidade de gente dentro da igreja que diz crer no Evangelho, mas não vive de acordo com aquilo que afirma crer. Irmãos, olha, não tem como você crer no Evangelho e viver a tua vida do jeito que você acha mais correto. Impossível. Porque já dizia Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, não na primeira, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é inviolável. Então, eu costumo dizer, e parece um absurdo hoje, quando você fala assim, isso é fato, né? Alguém perguntou, qual é a tua opinião? Eu falei, eu não tenho opinião. Você é um homem sem opinião? Sim, eu sou um homem sem opinião. Todas as afirmações que eu tenho não advêm da minha opinião própria, advém daquilo que o meu rei determinou. Eu sou submisso ao meu rei, aos valores, decretos e princípios do reino dele. O que é casamento? Olha, no reino que eu represento, casamento é entre um homem e uma mulher que se juntam para o homem não se separar, e ele é fundamentado numa aliança e não no afeto. Esse é o meu reino. O que você acha do aborto? Olha, no meu reino diz que a vida humana é o bem maior. Se você acha que o que está dentro da barriga não é uma vida, então você pode matar. Mas se você acha que é uma vida, no meu reino diz, não se tire a vida de ninguém, porque a vida pertence a Deus. São coisas do reino, coisas dos valores do Evangelho, os valores de um cristianismo autêntico, mas a gente precisa admitir. Há pessoas que entendem a fé, mas não creem, e há pessoas que creem, mas não entendem. Tem muita gente crendo sem entender, e tem muita gente entendendo sem crer. O que é entender sem crer? É saber explicar, mas não tem aquilo como uma crença que dirige a tua vida. Então você sabe até explicar para os outros, então você tem entendimento sobre aquilo, mas se você crê, você vive por aquilo. Se você crê que determinado comportamento vai fazer mal para você, então não age por aquele comportamento.
Do contrário, se você só tem entendimento, mas não uma crença naquilo que você afirma. Terceira lição: não podemos nos enganar de acordo com tudo que foi pregado aqui, porque se o evangelho não for confirmado, se ele não for lembrado, se ele não for saturado, se ele não for pregado domingo após domingo, certamente nós vamos adotar outra forma de viver. Se nós não pregarmos o evangelho incansavelmente, a igreja vai adotar uma forma de viver. Sabe por quê? Ninguém vive sem uma maneira de viver. Por que que o islamismo cresce? Que as pessoas que ingressam nele, veem nele uma razão para viver. Por que que as pessoas não veem no evangelho uma razão para viver? Por que que as pessoas pintam a cara, botam roupa, se vestem, vão para a rua para fazer tudo quanto é tipo de manifestação? Por quê? Porque aquilo ali tem sentido para a pessoa. Por que que não ocorre o mesmo para pregar o evangelho? Porque o evangelho não é o sentido da vida de muita gente. Por isso que a gente tem que ser incansável nisso. Em quarto, a não lembrança, a não confirmação do evangelho é uma negação ao que Cristo fez. Uma igreja que não prega o evangelho, ela está negando a Cristo. Se a minha vida não vive pelo evangelho, eu estou negando a Cristo. Eu estou negando aquele que eu digo amar. Ok, irmãos? Algumas aplicações para nós assim, para permitir que Deus nos confronte. Primeiro, tem que entrar na nossa cabeça e não sair mais. Os púlpitos da igreja devem ser incansáveis. Admire, valorize, ame, ore por pastores que gastam sua vida na escritura para dar a você aquilo que você precisa, para não enganar você, para não iludir tua mente, para não fazer você acreditar em coisas efêmeras, em coisas que passam, em coisas que vão. Outra aplicação: as igrejas não podem se transformar em centros de entretenimento. Elas não podem entrar por esse caminho, embora já tenham entrado. Não podemos fazer do evangelho um consumismo religioso. Não podemos ficar vendendo os produtos enlatados religiosos para as pessoas, enquanto ocultamos das pessoas o evangelho. Não podemos fazer da igreja a empresa. E já tem gente botando até o nome da empresa na igreja, de tão complicado que está os nossos dias. Outra aplicação: as ovelhas não podem ser tratadas como clientes. Elas são ovelhas, e Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas se tu me amas, Pedro. Não faça delas objeto de disputa. Não faça das minhas ovelhas como se fossem clientes. Não crie necessidades das minhas ovelhas para depois vender a solução. Não faça isso. Não crie necessidades das minhas ovelhas para depois enlatar um produto, um rótulo religioso, e vender para elas. As igrejas, as ovelhas não podem ser clientes, pastores não podem ser gerentes, pastores não podem ser executivos eclesiásticos. Eles precisam ser homens de Deus, homens piedosos, homens que dobram os joelhos, homem que reconhece os pecados, que pede perdão a Deus, o homem que conhece suas limitações, homens que sabem que não são superiores às ovelhas, apenas exercem papéis diferentes. Homens que se gastam na escritura, que se debruçam na escritura. Homens que às vezes abrem mão de direitos seus para estar debruçado na escritura. Homens que não pegam a palavra de forma leviana. Homens que não fabricam sermão no quarto, no escritório da igreja, 2 minutos antes de começar o culto. Homens que labutam, que se derramam, que passam a semana inteira debruçado em textos para poder abrir a despensa no domingo e alimentar o rebanho do Senhor. Pastores não podem ser gerentes, mas precisam ser ministros fiéis do evangelho. Por último, irmãos, você que está me ouvindo, e eu que estou falando para vocês, nós devemos, nesta noite, nesse tempo de quaresma, nos indagar sobre o que nós estamos edificando nossas vidas. Jesus, quando termina o Sermão da Montanha,
na coletânea que Mateus faz, nos capítulos 5, 6 e 7, final do sermão, ele diz assim, ele fala sobre o homem prudente e o homem imprudente, e ele fala da realidade da vida sobre todos, tempestades, ventos, enchentes que vêm sobre todos. Ele fala, a diferença está no alicerce. A diferença entre o povo de Deus e o mundo em geral está no fundamento, e o fundamento é o Evangelho. Ele diz, se você edificar a casa sobre este fundamento, ela não cai, mesmo que as tempestades batam. Não são poucos os cristãos hoje que não aguentam mais tempestade. Na primeira pancada já tem gente, a gente vive hoje, irmãos, e não quero entrar no mérito disso, nós vemos aqui talvez o número recorde de cristãos que precisam de psicólogos e psiquiatras. Um número recorde, como nunca visto antes. E a razão disso, irmãos, são pessoas edificando vidas fora do Evangelho, salvo as exceções, é claro. Mas eu quero dizer para vocês que o Evangelho, ele pode nos livrar dos divãs, porque o Evangelho nos prepara até para os traumas da vida, porque a vida tem traumas. Eu estou aqui diante de um amigo que passou junto comigo o maior trauma da minha vida. Ele estava lá comigo quando nós entramos no IML, abrimos o saquinho assim do menino. Ele estava junto comigo. A nossa vida não acabou, porque o Evangelho me ensinou a lidar com luto. Porque se a minha esperança em Jesus estiver somente nesta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Nós precisamos voltar para o Evangelho para não ser mais um cristianismo de mimimi. Um cristianismo que entrega o ponto por qualquer coisa. Paulo disse assim, eu vou para Jerusalém. Tem um profeta que fala assim, se você entrar lá, vão fazer contigo o que faz com o dono desse cinto. Ele se amarra todo no cinto. É assim que vão fazer contigo. E Paulo assim, eu não estou disposto só a sofrer, não. Eu estou disposto a morrer pelo nome de Jesus Cristo lá em Jerusalém. O Evangelho nos prepara para a vida. O Evangelho nos prepara para as curvas da vida. A falta do Evangelho criou uma geração de cristão frágil. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie pela sua verdade. Vamos orar.